Alguma vez você já se pegou fazendo algo no automático, tipo, só por fazer, sabe? Aquele trabalho que paga as contas, mas que lá no fundo você sente que não te realiza. Ah, com certeza, aquele sentimento de estou presa aqui, isso não é o que eu queria pra minha vida. É tipo isso. E imagina só se sentindo assim por anos a fio. É o que aconteceu com o Stan Lee, o cara por trás de tantos super-heróis icônicos. E não é que ele quase desistiu de tudo antes de criar alguns dos personagens mais famosos da cultura pop. Pois é, e é nesse momento crucial da vida dele que a gente vai se aprofundar hoje, né, nessa nossa imersão. A gente vai entender como ele saiu da beira do abismo para revolucionar o mundo dos quadrinhos. E para essa viagem no tempo, a gente se baseou em uma biografia super completa que esmiuça essa fase da vida dele. É isso aí. O Stan Lee já tinha quase 20 anos de carreira nos quadrinhos antes dessa virada. 2 décadas, cara. E durante todo esse tempo, ele basicamente fez o que o chefe, o Martin Goodman, queria. Cumpria as ordens, entregava o que pediam. Exatamente. Garantia o salário no fim do mês, mas a alma de artista estava morrendo aos poucos. E ele não escondia essa frustração. Tá. Chegou a dizer que escrevia besteiras, lixo, e que quadrinhos eram coisa de criança. Caramba, dava pra sentir a angústia dele, né? Totalmente. Imagina só, o cara com a cabeça fervilhando de ideias, mas preso a um trabalho que ele considerava superficial. E pra piorar, essa crise aconteceu justamente quando o Goodman pediu pra ele criar uma nova equipe de super-heróis. Queria bater de frente com a DC Comics, que estava bombando na época. A concorrência estava forte. E o Goodman queria algo pra ontem. Na correria, como diz a biografia. Só que o Lee estava completamente desanimado. Não queria mais saber de fórmulas prontas e personagens sem graça. Ele estava sufocado criativamente, sabe? Totalmente. De um lado, a pressão do chefe por resultados. De outro, a vontade de fazer algo realmente inovador. E essa dualidade, esse conflito, é fundamental para a gente entender o que aconteceu depois. Foi nesse momento que a esposa do Lee, a Joan, entrou em cena. Ele estava tão mal que chegou a pensar em largar tudo. Pendurar chuteiras depois de 20 anos. E aí, imagina só a conversa. Joan, não aguento mais, vou procurar outra coisa para fazer da vida. E a resposta dela foi surpreendente. Ela basicamente disse: se você quer tanto sair, por que não faz do seu jeito antes? Crie uma história que você realmente gostaria de ler. Sensacional, né? Demais. A Joan deu um chacoalhão nele, sabe? O pior que pode acontecer é você ser demitido, que você já quer mesmo. Tipo, vai com tudo, joga a bomba e vê o que acontece. Exatamente. E essa sacada da Joan foi o ponto de virada na vida do Lee. A biografia que a gente leu chega a dizer que a carreira dele estava por um fio. Ele tinha muito a perder, né? Já estava estabelecido, com uma família para sustentar. Pois é, mas a Joan, que era a melhor amiga dele, sabia que a frustração dele era ainda maior. E no fundo ele também sabia. No fundo ele estava se corroendo por dentro. E aí ele pensou: quer saber? Vou fazer do meu jeito e seja o que Deus quiser. E foi aí que ele decidiu dar um último gás. Vou criar essa equipe de super-heróis, mas vai ser diferente de tudo que já fiz. E diferente do que o Goodman queria também. Chegou a sugerir o nome Liga Justa, imagina só. Great! Que nome horrível! Mais do mesmo, né? E o Lee não queria mais saber de copiar os outros. Ele queria criar heróis mais pé no chão, que agissem como gente de verdade. Com dilemas reais, problemas do dia a dia. E histórias que pudessem ter finais tristes também, não só aqueles finais felizes e previsíveis. E ambientadas no mundo real, nas cidades que a gente conhece. E a partir daí, cara, as ideias começaram a fluir. E ele estava empolgado, sabe? Sentindo que finalmente estava no controle da própria criação. E essa energia, essa paixão transparece nos personagens que ele criou. Totalmente. E o primeiro passo foi definir a equipe. 4 integrantes. Que na época era algo inovador. Geralmente era um herói só, ou no máximo um ajudante. Pois é. E cada membro com uma personalidade forte e bem definida. E poderes únicos também. Começando pelo líder, Reed Richards, o Senhor Fantástico. Um cientista brilhante, com a inteligência como superpoder. E aí veio o Ben Grimm. Coisa! Um cara forte, bruto, que representava a força física da equipe. A biografia destaca bem essa diferença entre o Reed e o Ben, o cérebro e os músculos. E essa dinâmica gerava muito conflito, né? Totalmente. E a transformação do Ben de humano para monstro de pedra era um drama à parte. Sem dúvida. É. E para completar a equipe, a Sue Storm, a mulher invisível, Que era irmã do John Storm, o Tocha Humana. e o Lee não colocou a Sue só para ser a mocinha indefesa, não. Ela Só. tinha poderes próprios e uma personalidade forte. E a relação de irmão e irmã adicionava mais uma camada de complexidade à história. Sem falando do Johnny, né? O adolescente rebelde, impulsivo, com o poder de controlar o fogo. E que, ao contrário dos ajudantes adolescentes tradicionais, era um membro crucial da equipe, com poder de decisão. Ele tinha voz ativa, sabe?
e muitas vezes discordava dos outros. Isso era bem inovador para a época. E para fechar com chave de ouro, o Lee deu o nome de Quarteto Fantástico para a equipe. Usou a literação que ele adorava. E não é que o nome pegou. Pegou mesmo, e o sucesso foi estrondoso. O Quarteto Fantástico não só salvou o mundo nas histórias, como também salvou a carreira do Lee. Mudou para sempre a forma como as histórias em quadrinhos eram contadas. E a gente vê como um momento de crise, de quase desistência, pode gerar algo tão grandioso, né? E a lição que fica pra gente é que, às vezes, precisamos questionar o que estamos fazendo e ter coragem de seguir nosso próprio caminho. E nunca subestimar o poder de um bom conselho, né? É isso aí. A Joan, com uma frase simples, mudou a história dos quadrinhos e da cultura pop. E você já passou por algum momento parecido? Se sentiu preso a algo que não te realizava? O que te impulsionou a mudar ou o que te impediu de seguir em frente? Quem sabe você não tem um quarteto fantástico dentro de você, esperando para ser descoberto. Reflita sobre isso e quem sabe você não encontra força para realizar seus sonhos. E revolucionar o mundo com suas ideias. Valeu pela companhia nessa imersão. Até a próxima.